Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Roberta encontra os rivais reunidos. Gonçalo ressalta que a invejosa mentiu sobre a gravidez. Ela assegura que o feto era de Jerônimo. O vingativo desmascara Roberta. Ele reitera que o filho era de Rafael. Roberta exige que Jerônimo não fale mentiras. Renata chama a irmã de irresponsável. Jerônimo mostra o laudo médico para Roberta. Renata ressalta que a irmã perdeu o bebê antes de cair da escada. Roberta percebe que Marina foi antiética. Ela insinua que Jerônimo seduziu a médica para obter informações. Ele fala para Roberta que eles não são iguais. Gonçalo se decepciona com a invejosa. Ele informa a Roberta que está do lado da verdade. Matias ressalta que a invejosa o fez de bobo. Ele chama Roberta de demônio. Gonçalo chama Roberta de perversa e doente. Renata reitera que Josefina já sabia de tudo. Matias ressalta que a víbora também é uma bandida. Roberta muda de tática. Ela conta para todos que Josefina a obrigou a mentir. Roberta relembra que pensou que Rafael a havia abandonado. A invejosa conta para todos que Josefina insistiu para que ela mentisse para Matias e Renata. Roberta ressalta que se sentiu encurralada. Matias reitera que a invejosa não é uma menina. Renata concorda. Gonçalo percebe que não conhece Josefina. Gonçalo ressalta que Roberta o traiu. Ele exige que a filha cale a boca. Gonçalo anuncia que já não confia em Roberta. O ricaço decide anular o contrato pré-nupcial. Gonçalo supõe que as vilãs alteraram a cláusula. Roberta revela para os demais que Josefina manipulou o Soto. Renata exige que a irmã pare de culpar a todos. Ela relembra que Roberta se atirou da escada propositalmente. Jerônimo insinua que a invejosa não merecia Rafael. Ele assegura que nunca mentiu. Jerônimo consegue limpar o seu nome. Ele fala para Matias que sente falta da amizade dele. O vingativo admite que se apaixonou por Renata. Jerônimo reitera que Josefina envenenou a sua alma. Ele volta a pedir o perdão de Renata. Jerônimo decide ir embora. Ele reitera que ainda está juntando evidências. Todos desprezam Roberta. Gonçalo não perdoa Roberta. Ela deseja processar Marina. Todos impedem. Matias e Renata sentem nojo de Roberta. A mocinha anuncia que a irmã pagará por tudo o que fez. Gonçalo expulsa Roberta da empresa. Ele comenta que a amou como uma filha. Gonçalo se arrepende por ter criado Roberta. Ele a renega. Gonçalo confirma para Roberta que prefere Renata. Ele insinua que a invejosa é idêntica a Josefina. Roberta fica desolada. Renata persegue Jerônimo. Ela o agradece pelo esclarecimento. Jerônimo fala para Renata que tudo se resolveu. Ela comenta com ele que todos foram vítimas de Josefina. Renata informa a Jerônimo que eles ainda precisam conversar. O vingativo fala para a mocinha que ainda não finalizou a história. Jerônimo insinua que há outra verdade para vir à tona. Renata pensa em pedir uma nova chance para o vingativo. Ela comenta com Jerônimo que está ficando tarde para eles. Ele relembra que a mocinha escolheu Augusto. Renata fala para Jerônimo que foi levada pelas circunstâncias. Ela se desculpa com ele. Renata insinua para Jerônimo que o amor dele se desgastou. Ela segura a mão dele. Renata deseja que Jerônimo seja feliz. Ela o admite que Marina é boa. Jerônimo sugere que Renata não fique com Augusto. Ele assegura que o vilão não presta. Jerônimo beija a mão de Renata. Eles dão adeus um para o outro. Jerônimo e Renata sofrem. César aborda Selena. Ele pede para se sentar com ela. A jovem permite. Selena não entende César, relembrando que ele a odeia. Ela reconhece que o prejudicou. César fala para Selena que Constância e Honório se reconciliaram. A jovem percebe que o garotão foi abandonado e crê que ele quer consolo. César desmente Selena. Ele nota que ela segue triste. Selena desabafa com César. Ela pede perdão para ele. Gonçalo e Matias exigem uma explicação de Soto. O bonitão reitera que confiou no advogado. Matias e Gonçalo chamam Soto de traidor. O advogado admite que traiu os patrões.
Souto confessa para Gonçalo que foi enganado por Josefina. Ele decide ser honesto. Souto conta para Gonçalo que Josefina o seduziu. O advogado admite que foi um fantoche nas mãos da víbora. Souto fala para Gonçalo que ajudou Josefina em outras tramóias. Renata conta para Adriana que a sua história com Jerônimo terminou. A baixinha relembra que a amiga ainda não falou que estava na cruz do amor por estar foragida. Renata fala para Adriana que deixará tudo como está. Ela admite que aceitou Augusto por despeito. Adriana sugere que Renata reconquiste Jerônimo. A mocinha ressalta que a sua relação com o vingativo começou e terminou mal. Adriana pergunta o que Renata fará com Augusto. A mocinha conta para a baixinha que Jerônimo não confia no vilão, assegurando que ele não vale nada. Adriana relembra a Renata que o vingativo e Augusto se detestam, crendo que o fazendeiro está apenas enciumado. A baixinha lamenta a tristeza da amiga. Renata fala para Adriana que o amor não supera tudo. Gonçalo supõe que Souto o seguiu e o fotografou com Regina. O advogado confirma. Gonçalo demite Souto. Matias ressalta que Josefina envolve e engana a todos. Gonçalo insinua que Souto não tem caráter. Ele enxota o advogado da empresa. Matias consola Gonçalo. Eles ressaltam que Josefina tem atitudes espantosas. Honório entra na sala e exige uma explicação. O empresário comenta que Souto está aos prantos, enquanto Renata chora em outra sala. Gonçalo pede para Matias abrir o jogo com Honório. Roberta jura vingança aos algozes. Josefina vai ao quarto da filha. Roberta relata que também odeia a mãe, pois foi prejudicada por seguir os conselhos dela. Ela comunica para Josefina que ganhou o desprezo de Gonçalo e Matias. Roberta revela para a mãe que a casa caiu. A invejosa conta para Josefina que foi exposta diante de todos. Roberta revela para a víbora que elas foram traídas por Marina. Gonçalo conta para Regina que Josefina sempre o enganou. Ela relembra que também sofreu com a infidelidade de Roberto. Gonçalo informa a Regina que Josefina é uma farsante. Ela pede para ele se acalmar. Gonçalo conta para Regina que não tem como agir contra Josefina, pois a lei não pune as esposas mentirosas. A viúva crê que a vida vai castigar a víbora. Regina sugere que Gonçalo não pense em vingança. Ele reitera que sempre teve o coração puro. Gonçalo conta para Regina que se casou com uma desconhecida. Roberta fala para Josefina que foi atacada pelos algozes. A víbora relata que a filha sempre poderá contar com ela. Roberta fala para Josefina que odeia Renata, celebrando ser apenas meia-irmã da mocinha. A invejosa informa a mãe que elas precisam fazer algo. Josefina critica Roberta por também tê-la exposto. A víbora relata que a filha ainda pode se passar por Renata diante da verdadeira mãe da mocinha. Josefina revela para Roberta que Regina foi a esposa de Roberto. A invejosa reage espantada ao descobrir que a viúva é a verdadeira mãe de Renata. Regina não consegue animar Gonçalo. O ricaço ressalta que ninguém conseguiu abrir os seus olhos. Regina comenta com Gonçalo que Jerônimo e Marina o fizeram reagir. O ricaço crê que aprendeu a lição. Adriana conta para Renata que está dividida entre dois amores. A mocinha insinua que a amiga teve uma péssima ideia ao tentar seduzir César. Renata comenta com Adriana que elas idealizam o amor. A baixinha informa a amiga que a vida é cheia de contradições, pois quando finalmente pode ficar com Matias, já não sabe o que sente por ele. Renata fala para Adriana que elas devem aceitar a realidade. As amigas ressaltam que o que não destrói, fortalece. Renata reitera para Adriana que não se sente querida pelos parentes. A baixinha ressalta que vê a mocinha como uma irmã. Elas prometem que nunca vão se separar. Jerônimo entra no apartamento. O vingativo fala sozinho. Jerônimo crê que não tem mais chance com Renata. Ele pensa na mocinha. Jerônimo recorda todos os momentos de amor que viveu com a esposa. Ele cai no choro. Jerônimo segue inconsolável. Roberta entende o motivo de Josefina odiar Regina. A víbora reitera que a viúva foi a culpada pelo abandono de Roberto. Josefina tenta convencer Roberta a ajudá-la. A víbora informa a filha que Regina destruiu a vida delas. Josefina fala para Roberta que elas precisam garantir o futuro. A invejosa decide ajudar a mãe. Josefina comemora. Ela sente orgulho de Roberta. A invejosa deduz que Regina vai pedir um teste de DNA. Josefina fala para Roberta que já tem um plano.
A invejosa comenta com a mãe que não quer se expor ao ridículo, pois ficará completamente derrotada caso seja humilhada novamente. Josefina fala para Roberta que dará o próximo passo do plano. Matias comenta com Honório que sempre detestou a víbora. O empresário relembra que Constanza também não apoiou o casamento de Josefina com Gonçalo. Eles ressaltam que a intuição nunca se engana. Matias fala para Honório que Josefina contaminou Roberta. O bonitão reitera que precisa do divórcio o quanto antes. Matias informa a Honório que não terá consideração com Roberta. Ele pensa em oferecer dinheiro para a invejosa. Honório crê que Roberta vai ceder, já que está sem nada. Josefina informa a filha que o dinheiro move o mundo. Roberta ressalta que sente preguiça de Regina. Josefina reitera que a filha ficará com o dinheiro do fideicomisso. A víbora relembra a Roberta que Gonçalo e Regina vão se casar. Josefina ressalta que a filha vai aproveitar as duas fortunas. Roberta sofre com o desamor de Gonçalo. Josefina ressalta que o ricaço vai perdoar a invejosa quando descobrir que ela é a suposta filha desaparecida de Regina. Elas desejam que Gonçalo recupere o prestígio e a posição. Roberta pergunta se Josefina não sente ciúme dela. A víbora reitera que deixará Regina na miséria. Roberta insinua para a mãe que os papéis se inverteram. Josefina comenta com a filha que a felicidade dos ricaços vai durar pouco. Ela avisa a Roberta que Gonçalo e Regina jamais serão felizes. O ricaço pergunta como a noiva vai pagar a criminosa. Regina pensa em vender tudo o que tem. Gonçalo sugere que a noiva tenha prudência. Regina comunica para o ricaço que precisa se arriscar. Gonçalo ressalta que a noiva não tem nenhuma garantia de que terá a filha de volta. Ele fala para Regina que não terá como ajudá-la, pois segue sem dinheiro. Ela o despreocupa. Regina fala para Gonçalo que só quer recuperar a filha, custe o que custar. Ele a chama de admirável. Regina comenta com Gonçalo que precisa voltar a ser plenamente feliz. Ele decide apoiá-la. Gonçalo comenta com Regina que eles vão formar uma linda família. Ele deseja acompanhá-la em um hipotético encontro com a rival. Gonçalo pede para Regina não esconder nada dele. Eles fazem um acordo. Renata fala para Adriana que vai procurar um apartamento. A baixinha sugere à mocinha que elas morem juntas. Renata aceita morar no apartamento com Adriana. A mocinha insiste para pagar uma parte do aluguel e da alimentação. Elas selam o acordo. As amigas se abraçam mais uma vez. Carlos liga para Jerônimo. O vingativo conta para o amigo que já limpou o seu nome. Jerônimo comenta com Carlos que vai aprender a viver sem Renata. Ele ressalta que a mocinha é a sua alma gêmea. Matilde procura Marina. Ela deseja realizar os exames de rotina. Marina decide ajudar Matilde. A médica pergunta se a empregada tem notícias de Jerônimo. Matilde percebe que Marina ama o vingativo. A médica comunica para a empregada que está disposta a morar no interior. Carina encontra Lázaro. Ele confessa para ela que segue solitário. Carina estimula Lázaro a desabafar. Ele diz que não aguenta mais esperar. Carina não entende Lázaro. Ele diz que a espera. Carina deduz que Lázaro vai desistir dela. Ele a confessa que não pode esperá-la a vida inteira. Lázaro diz a Carina que eles estão perdendo tempo. Ela admite que ele tem razão. Carina decide aceitar Lázaro. Ela encerra o seu luto. Carina diz para Lázaro que não há mais obstáculos para o amor deles. Ela o deixa abismado. Lázaro se ajoelha. Ele pede Carina em casamento. Ela aceita. Eles gritam e rodopiam. Lázaro ressalta que é o homem mais feliz do mundo. Ele não para de berrar. Lázaro agradece a Deus. Carina segue falando sim. Ela diz que Lázaro a ensinou o que é o amor. Eles trocam declarações. Lázaro beija Carina. Álvaro surge internado. A enfermeira diz para o médico que o alcoólatra acordou e não para de chamar Jerônimo. Álvaro fala o nome do vingativo. Manuela atende a uma ligação do presídio. Carlos se aproxima. Ele questiona Manuela. Ela conta para o galego que o Dr. Isaac quer falar com Jerônimo. Eles estranham. Ezequiel aborda Alzira. Ela conta para ele que Lázaro não está. Ezequiel deseja a receita do veneno para a praga. Alzira informa ao marido que pode entregar a mistura para ele novamente. Ela percebe que Ezequiel voltou a ser amável. Ele fala para a esposa que quer viver em paz. Ezequiel insinua para Alzira que ainda não a perdoou.
Matias encontra Roberta. Ele a informa que decidiu pagar por sua liberdade. Roberta tenta extorquir Matias. Ela fala para ele que quer 100 milhões de dólares. Matias exige que Roberta deixe de ser ridícula. Ela mantém a sua proposta. Matias perde a paciência com Roberta. Ele ressalta que ela já perdeu a proteção de todos. Matias informa a Roberta que vai processá-la. Ele também anuncia que irá expô-la diante da sociedade. Matias intimida a Roberta. Gonçalo se reúne com os familiares. Honório conta para os demais que descobriu algo surpreendente. O empresário revela que Jerônimo é assessor do banco. Todos deduzem que o vingativo facilitou o trâmite para o empréstimo. Renata reage surpresa. Honório comenta com os demais que Luciana não conseguiu disfarçar. Adriana relembra que Renata havia comentado com Jerônimo sobre a quase falência da empresa. A mocinha tem uma lembrança. Renata recorda a sua quase reconciliação com Jerônimo. A mocinha relembra que o vingativo a ofereceu apoio financeiro. Renata fica desconcertada. Gonçalo entende o motivo do banco ter mudado de atitude repentinamente. Renata não demonstra satisfação. Constanza vai ao encontro de Jerônimo. Ele agradece a ajuda dela. Jerônimo fala para Constanza que está desconfiando de Josefina. Renata dá de cara com Augusto. Ele ressalta que não pode ficar sem ela. Renata fala para Augusto que precisa ir ao banco. Ele pergunta o que Jerônimo a entregou. O vingativo conta para Constanza que Josefina e Roberta enganaram a todos. A morena se espanta. Constanza comenta com Jerônimo que Josefina é capaz de tudo. Ele concorda. Jerônimo pergunta a Constanza se Josefina pode ser uma assassina. Regina recebe uma ligação. Josefina não disfarça a voz. Ela informa a Regina que é Josi, a criminosa que sequestrou a filha dela há mais de 20 anos. Josefina percebe que Regina ficou muda. A viúva desconfia da identidade da rival. Josefina fala para Regina que mandou a roupa da sequestrada e as cartas anônimas. A víbora ressalta que nunca perdeu a rival de vista. Regina exige rever a filha. Josefina informa a rival que está no controle da situação. Elas discutem. Regina roga para Josefina devolvê-la à sequestrada. A viúva pergunta se a garota está bem. Josefina sugere que Regina seja paciente. A viúva ressalta que fará tudo o que a rival quer. Regina reitera que a filha é a sua vida. A viúva supõe que Josefina quer dinheiro. A víbora confirma. Josefina pede uma alta quantia. Constanza conta para Jerônimo que errou ao apresentar a víbora para Gonçalo. A morena comenta com o vingativo que Josefina tem traços de assassina. Jerônimo fala para Constanza que a víbora pode ter matado Rafael. A morena não o entende. Jerônimo fala para Constanza que Josefina queria separar Rafael e Roberta. A morena analisa a possibilidade. Jerônimo e Constanza comentam que Josefina sente um amor doentio por Roberta. A morena pergunta ao vingativo como pode ajudá-lo. Jerônimo fala para Constanza que precisa descobrir se Josefina escreveu a carta que Rafael recebeu. Ele supõe que a víbora esteve na fazenda. Constanza segue abismada. Jerônimo informa a morena que precisa ver a letra de Josefina. Constanza decide ajudar o vingativo. A morena comenta com Jerônimo que a situação o afastará de Renata novamente. Ele informa a Constanza que só quer descobrir a verdade. Jerônimo comunica a morena que não terá piedade de Josefina. Regina ressalta que não daria dinheiro para a víbora a qualquer momento. Josefina relata que queria o sofrimento da rival. Ela garante para Regina que a garota está bem. Josefina comunica à rival que quer o dinheiro antes do próximo aniversário da sequestrada. Ela exige que Regina não envolva ninguém na história. Josefina admite que tentou matar a viúva. Ela exige que Regina não a entregue para as autoridades. A víbora ameaça matar a sequestrada. Regina promete a Josefina que não vai agir contra ela. A víbora sugere que a rival espere novas instruções e desliga. Regina grita muito. Josefina ressalta que tem a rival em suas mãos. Regina crê que vai encontrar a filha. Ela reza. Renata conversa com Augusto. Ela fala para ele que está decepcionada com Roberta e Josefina. Renata informa a Augusto que as vilãs magoaram muita gente. O vilão sugere que a mocinha seja forte. Augusto relembra Renata que Jerônimo não tem perdão. Ela insinua que entende o vingativo. Augusto fala para Renata que eles têm um futuro juntos. Ele reitera que a ajudará com paciência e amor. Augusto deseja falar com Gonçalo. Renata não permite.
Augusto convida a mocinha para jantar. Ela também não aceita. Augusto deseja jantar na casa de Constanza. Renata impede novamente. Gonçalo olha para a foto da família. Ela sente ódio de Josefina. Gonçalo ressalta que foi apunhalado pela víbora. Ele insinua que é capaz de agredir Josefina. A víbora fala para Roberta que já falou com Regina. A invejosa teme que a viúva conte tudo para o noivo. Josefina fala para Roberta que Regina não sabe que ela e a esposa de Gonçalo são a mesma pessoa. Eulália anuncia que Renata quer falar com a víbora. Josefina tenta ignorar a mocinha. Renata invade o quarto. Regina anuncia para Inês e Isidro que quer hipotecar e vender tudo com urgência. Eles não a entendem. Inês supõe que Josefina ligou para Regina. A viúva fica calada. Isidro sugere que Regina não confie na rival. A viúva reitera que não pode deixar de obedecer à inimiga. Regina exige a ajuda dos amigos. Eles decidem ajudá-la. Regina exige que os amigos não falem nada para Gonçalo. Josefina comunica para Renata que não quer escutar insultos. Roberta chama a irmã de detestável. Renata insinua que é invejosa e ridícula. Augusto liga para Roberta. Eles marcam um encontro. Roberta ri da desgraça de Renata. A mocinha persegue Josefina. Renata exige saber o motivo da mãe detestá-la. A mocinha insinua que a víbora destruiu a sua vida. Josefina fala para Renata que o pai dela adorava Roberta, revelando que ele se chamava Roberto. Ela informa a mocinha que o falecido as traiu por conta da invejosa. Josefina insinua que teve que ficar com Roberta por um motivo misterioso. Renata percebe que a mãe está falando incoerências. Josefina insinua que a mocinha a entenderá. A víbora revela para Renata que ela e Roberta não nasceram ao mesmo tempo. A mocinha crê que a mãe enlouqueceu. Josefina fala para Renata que elas veem a vida de forma diferente. A mocinha insinua que a mãe não demonstra amor por ela. Renata sugere que a Roberta leve Josefina para o hospital psiquiátrico. Ela tenta dar o adeus definitivo para a mãe. Josefina comunica para Renata que elas nunca vão se separar. A mocinha sente saudade de Jerônimo. A invejosa questiona o motivo da encenação da mãe. Josefina fala para Roberta que não pode dar um passo em falso. Marina sofre por Jerônimo não a ter ligado. O vingativo fala sozinho. Jerônimo reitera que precisa vingar a morte de Rafael. Honório volta para casa. Ele abraça Constanza. A Morena informa ao marido que nunca o esqueceu. Eles prometem não se separar. Honório ressalta que Constanza o enfeitiça. Eles se beijam. Carlos e Matilde fazem a lista dos convidados. Manuela sugere que a afilhada convide Sabrina, a curandeira que a salvou. Lázaro e Carina aparecem. O capataz se prepara para dar a notícia. Carina anuncia para todos que vai se casar com Lázaro. Os camponeses comemoram. Manuela felicita Carina. Carlos propõe um brinde. Matilde crê que a falecida mãe está feliz. Ela se declara para Lázaro e Carina. Todos brindam. A enfermeira informa ao médico que deu um calmante para Álvaro. Ele supõe que a esposa do alcoólatra se chama Carina, pois ele a chama. Renata encontra Adriana. A mocinha percebe que a amiga está desolada. Adriana ressalta que Renata havia sumido. A mocinha conta para a amiga que procurou Josefina. Renata comenta com Adriana que está desiludida. A mocinha informa a amiga que se sente órfã. Honório atende a uma ligação. Branca faz ruídos. Ela fala. Branca ressalta que Honório a excita. Ele a chama de louca e desliga. Branca sorri. Josefina segura o colar. Ela relembra o sequestro de Renata. Josefina reitera que é hora de Regina recuperar o colar. Ela supõe que a rival começará a confiar nela. Josefina anuncia que tem muitas surpresas. Jerônimo bebe. Ele pede a orientação de Rafael. Jerônimo reitera que precisa encerrar o capítulo do assassinato. Marina liga para o vingativo. Ela pergunta como ele está. Jerônimo conta para Marina que desmascarou Roberta. Ele a assegura que não terá mais nada com Renata. Jerônimo tranquiliza Marina. Ela pergunta se eles vão ter um futuro juntos. Ele não sabe o que responder. Marina cobra uma resposta de Jerônimo. Ele comunica para ela que precisa seguir em frente. Marina reage contente. Jerônimo a confessa que precisa encontrar a assassina do irmão.
Marina percebe que o vingativo está perto de colocar um ponto final no passado. Ele relembra que, graças a ela, descobriu a verdade. Marina deseja semear amor no coração de Jerônimo. Ele a confessa que ama a Renata. Marina não se importa. Ela crê que Jerônimo vai superar Renata. Marina reitera que o vingativo deixa o seu mundo mais feliz. Constanza pergunta a Honório quem ligou. Ele a engana. Constanza fala para Honório que a família precisa seguir unida. Ele analisa o vinho. Constanza tenta contar a suspeita de Jerônimo para Honório. Renata e Adriana aparecem e os interrompem. Gonçalo e Matias chegam para o jantar. O bonitão anuncia que o seu apartamento está mobiliado. Matias conta para os demais que vai se mudar. Todos lamentam. Renata e Adriana anunciam que vão morar juntas. Constanza lamenta por voltar a ficar com a casa vazia. Adriana insinua que Honório e a Morena precisam de privacidade. Gonçalo comenta que todos estão dando um novo rumo na vida. Renata informa ao pai que não quer voltar a ver Josefina e Roberta. Honório entende a tristeza da sobrinha. Matias pergunta a Renata como Josefina reagiu. Regina verifica o valor dos seus bens. Ela exige que a profissional haja com pressa. A dama informa a Regina que não dá para vender tudo do nada, pois o mercado não está aquecido. A viúva pensa na filha. Regina admira o retrato da pequena. Ela sofre por estar quase 25 anos sem a filha. Isidro fala para Inês que elas devem respeitar a decisão de Regina. A mãe de André supõe que a amiga está correndo perigo. Isidro fala para Inês que entende Regina. A sócia do Centro da Esperança teme que Josefina não esteja com a sequestrada. Inês pensa em contar tudo para Gonçalo. Isidro impede. Ele comunica para Inês que Regina não é uma menina. Ela comenta com o marido que eles não podem sair da capital. Isidro a informa que pode ajudar Regina de qualquer lugar. Ele exige que Inês não coloque a amiga como pretexto. Isidro se estressa. Inês reitera que não quer ir embora. Renata comenta com os demais que Josefina falou incoerências. Todos creem que a víbora não está com seu juízo perfeito. Renata lamenta por não poder ajudar a mãe. Matias confirma que Josefina o maltratou durante a infância. Gonçalo reage surpreso. Matias insinua que o pai não acreditaria nele. Gonçalo pede perdão para o filho. Renata admite que não conhece a mãe. A mocinha informa aos demais que o pai se chamava Roberto. Constanza tem uma lembrança. Ela supõe que Roberto também é o nome do marido de Regina. Gonçalo fala para Renata que nunca deixará de apoiá-la. Ele anuncia que é capaz de dar a vida pela mocinha. Renata agradece o apoio de Gonçalo. Augusto ressalta que Roberta foi boba ao confessar tudo. Ela o informou que ficou encurralada. Roberta percebe que Augusto está com medo de ser abandonado por Renata. A invejosa relata para o vilão que os pombinhos estão apaixonados e unidos. Ele a cala. Eles transam. Matias anuncia que quer se defender de Roberta. Constanza lamenta por ter sugerido o contrato. Matias comunica que pretende processar Roberta. Ele admite que ameaçou expô-la. Gonçalo deseja que Matias resolva o problema. Honório pergunta a Renata se ela descobriu algo sobre o empréstimo. A mocinha comenta que não teve tempo de ir ao banco e anuncia que Augusto está na capital. Renata confirma para Gonçalo que o vilão quer vê-lo. Matias atende a ligação de Julieta. Adriana escuta. Ela fica enciumada. Julieta se oferece para encontrar Matias. Ele aceita. Carlos avisa a Jerônimo que comprou a nova processadora. Eles comentam que o Sarmento deu certo. Carlos fala para Jerônimo que Dr. Isaac quer vê-lo. O vingativo fica nervoso. Marina procura Severino. Ela informa ao tio que vai lutar por Jerônimo. Ele a julga. Severino insinua para Marina que Jerônimo vai amar Renata eternamente. Ela discorda. Severino sugere que Marina haja com calma. Ela fala para o tio que vai seguir o coração. Manuela vê os casais namorando. Ela sente orgulho dos afilhados. Lázaro fala para Carina que eles vão admirar a lua todos os dias. Ele comenta com ela que Deus é testemunha do amor deles. Carina confessa para Lázaro que só pensava nele todas as noites. Ele reitera que jamais vai magoar a noiva. Lázaro promete a Carina que irá protegê-la. Ele ressalta que o propósito de sua vida é fazê-la feliz. Carlos comenta com Matilde que falta pouco para o casamento. Ela volta a falar sobre a maldição. Matilde agradece a Carlos por ter entrado em sua vida. Eles trocam juras de amor. Hermínia procura Manuela. A cozinheira comenta com a amiga que o cupido passou pela bonita. Manuela lamenta por Renata e Jerônimo terem se separado. Os casais continuam namorando.
No dia seguinte, Adriana relata que Renata não abriu o jogo com Gonçalo sobre Augusto. A baixinha percebe que a amiga não quer voltar a se casar. Renata desconversa. Ela fala para Adriana que precisa sair. Elas decidem passar a noite no apartamento. Matias anuncia que também vai levar os seus pertences para sua nova morada. Renata fala para o bonitão que irá ao banco. Ele supõe que ela não esqueceu Jerônimo. Renata chama Matias de intrometido. Adriana insinua que o bonitão está se engraçando com Julieta. Ele percebe que ela o escutou. Matias esclarece para Adriana que é amigo de Julieta. Ele nota que ela está com ciúme. A baixinha nega. Matias comenta com Adriana que não vai esperá-la a vida inteira. Ela recorda que o esperou por bastante tempo. Matias comunica para Adriana que precisa seguir a vida. Regina e Josefina se preparam para o encontro. A víbora anuncia que o rival jamais será feliz. Regina ressalta que Roberto fez mal ao se envolver com a criminosa. Constanza sai do banho e abraça Honório. Ele comenta com ela que está adorando a reconciliação. Constanza fala para Honório que irá à casa de Josefina. Ele comenta com a esposa que a hipótese de Jerônimo não é absurda. Honório relembra a Constanza que Josefina pode ser a criminosa que roubou a filha de Regina. Ela fala para o marido que não compartilhou as suas suspeitas com Jerônimo, pois o vingativo pode contar tudo para a amiga. Eles namoram. Renata chega no banco. Ela esbarra em Jerônimo. Eles reeditam o primeiro encontro e caem no chão. Renata insinua para Jerônimo que o destino está do lado deles. Ele brinca ao insinuar que a mocinha pode tentar roubá-lo. Renata fala para Jerônimo que não pretende beijá-lo. Eles compartilham os seus ciúmes. Ezequiel atende a ligação de Medeiros. O capataz conta para o colega que Augusto está na capital. Medeiros reitera que precisa falar com o vilão, ressaltando que o assunto é urgente. Matilde crê que Carina voltará para sua casa. A costureira comenta que a residência não traz boas recordações. Lázaro pretende comprar um terreno e construir uma casa. Manuela aprova a ideia do afilhado. Carina confessa que está animada. Matilde sugere que o casamento seja duplo. Lázaro e Carina gostam da ideia. Carlos também não se opõe. Todos brincam na cozinha. Regina dirige. Os seguranças a seguem. Regina pede para o segurança estacionar para ela. A viúva inventa que fará compras. Regina foge. Ela entra em um táxi. Renata pergunta se Jerônimo teve algo a ver com o empréstimo. Ele não a responde. Renata exige uma resposta de Jerônimo. Ele a confirma que falou com Luciana. Renata não entende o que motivou Jerônimo a agir. Ele fica desconcertado. Jerônimo comunica para Renata que só quis ajudar a família a sair do buraco. Ela não se incomoda. Renata relembra que Jerônimo não queria saber dela. Ele reitera que a empresa estava em uma crise injusta. Renata deseja saber se Jerônimo agiu por ela. Regina vai à mesma praça em que perdeu a filha. Ela relembra o passado. Regina se senta. Passa uma estranha pelo local. Regina a confunde com a inimiga. Josefina entra em cena. Ela informa a Regina que chegou a hora do esperado encontro. A viúva se levanta. Regina e Josefina ficam frente a frente. A víbora tira o óculos. Regina exige ver a filha. Josefina ressalta que a viúva não pode impor condições. A víbora manipula Regina. Josefina informa a viúva que a garota desconhece a existência dela. Elas negociam. Regina pergunta se a filha é feliz. Josefina gargalha. Ela informa a Regina que ainda não vai falar nada. A viúva confirma que dará o dinheiro. Josefina exige que Regina não a traia. Jerônimo inventa para Renata que agiu por Matias, pois se sentia em dívida com o bonitão. Ele deixa a mocinha sem palavras. Renata percebe que Jerônimo tem um bom coração, mas relembra que foi maltratada. Ele a confessa que cometeu muitos erros. Luciana os interrompem. Jerônimo comunica a Renata que precisa falar com a bancária. Eles se despedem. Regina pede provas para Josefina. A víbora mostra o colar para a rival. Regina relembra que Roberto a presenteou. A viúva volta a sofrer. Josefina insinua que Regina continua sendo cafona e sentimental. A víbora percebe que o sofrimento não ensinou nada para a inimiga. Regina ressalta que Josefina destruiu a sua vida. A víbora ameaça matar a rival. Regina comunica para Josefina que o colar não prova nada. A víbora concorda. Josefina relembra a Regina que a mandou outras provas. A viúva deseja ver uma foto da filha adulta. Josefina insinua para Regina que a garota é parecida com Roberto. A viúva entra em surto. Josefina informa a Regina que ainda não vai revelar o paradeiro da garota. Honório conta para Gonçalo que Branca o ligou.
Ele comenta com o Ricaço que não quer assustar os familiares. Gonçalo decide procurar Henrique novamente. Renata e Jerônimo se encaram. Ezequiel liga para Augusto. O vilão fala para o funcionário que não pode voltar para a fazenda. Augusto exige que Ezequiel ameace Medeiros. Regina fala para Josefina que quer um teste de DNA. A víbora não se opõe. Josefina informa a Regina que está há mais de 20 anos esperando a fortuna. A víbora comunica para a rival que vai procurá-la novamente. Regina ressalta que não fez nada contra Josefina. A víbora relata que foi abandonada por Roberto. Josefina culpa Regina por sua desgraça. A viúva volta a olhar para o colar. Gonçalo informa a Honório que Branca será investigada pela direção do hospício. O empresário percebe que não terá paz. Gonçalo assegura para Honório que Branca não voltará a prejudicá-lo. O empresário decide trabalhar. Matias e Adriana trabalham juntos. César aparece na empresa. Ele irrita Matias. O bonitão se retira. César sugere que Adriana tome uma decisão. Matias escuta a conversa. Constanza entra na mansão. Eulália a recebe. Constanza descobre que Josefina não está. Ela comunica a Eulália que buscará um documento no escritório. Constanza vasculha os pertences de Josefina. Ela procura a letra da víbora. Constanza encontra uma anotação. Adriana confessa para César que segue indecisa. Ele pergunta se Honório pode influenciar a decisão dela. Matias segue escutando. César crê que Adriana esconde algo. Ela admite que o daria uma oportunidade caso ele não tivesse saído com Constanza. Matias reage indignado e sai. Adriana reitera para César que ama o bonitão. A baixinha confessa que o garotão mexe com ela. Constanza pega as anotações de Josefina. Ela as coloca em uma pasta. Constanza também rouba a foto de Josefina. Roberta invade o escritório. Ela coloca Constanza contra a parede. Regina reza. Ela comprova que a filha está viva. Regina pede uma virgem para continuar cuidando da garota. Ela também reza por Carla. Regina crê que a mãe a guia. A viúva reitera que não liga para os bens materiais. Roberta ressalta que Constanza não a fará de boba. A Morena comunica para a invejosa que não é trapaceira como ela. Roberta exige ver o que Constanza esconde. A Morena não a obedece. Constanza passa por cima de Roberta. Augusto exige saber onde Renata estava. Ela reprova o tom dele. Augusto recua. Renata informa ao vilão que estava no banco. Augusto tenta beijá-la. Renata o contém. Augusto convida a mocinha para sair. Ele a informa que vai começar a procurar casas. Renata crê que Augusto não irá se acostumar a morar na capital. Ele reitera que fará de tudo para ficar ao lado dela. Um celular fica na mesa da sala. Renata sente preguiça de Augusto. Constanza mostra a letra de Josefina para Jerônimo. Ele agradece a ajuda dela. Constanza lamenta o término dos pombinhos. Jerônimo comunica para Morena que não pode lutar contra o destino. Constanza sugere que o vingativo não desista de Renata. Honório e Matias descobrem que Jerônimo pediu para Luciana ceder o empréstimo. Renata conta para o bonitão que o vingativo quis ajudá-lo. A mocinha e Honório ressaltam que Jerônimo tem um bom coração. Matias fica calado. Ele insinua que o dinheiro saiu do bolso de Jerônimo. Os casais procuram Severino. Ele descobre que vai casar 4 de uma vez só. Severino acaba concordando com o casamento duplo. Carina planeja fazer o seu vestido. Matias comenta com Honório que as decisões dos bancos nunca mudam de parecer. O empresário sugere que o sobrinho não ligue para a origem do dinheiro. Matias insinua que ainda não confia em Jerônimo. Ele crê que o vingativo só quer demonstrar o seu poder. Honório discorda. Matias reitera que não acredita nas boas intenções de Jerônimo. Ele ressalta que não quer dever nada ao vingativo. Renata teme que Matias tenha razão. Honório a desmente. Matias recebe uma ligação surpreendente. Ele marca um encontro com uma pessoa misteriosa. Ezequiel procura Medeiros. Ele conta para o colega que Augusto o ameaçou de morte. Medeiros revela para Ezequiel que o sarmento foi contaminado pela praga. O capanga fala para o corno que precisa da mistura da bonita para recuperar o produto. Ezequiel supõe que o sarmento é de Jerônimo. Medeiros informa ao corno que desconhece a origem do produto. Renata comenta com Adriana que sentiu vontade de beijar Jerônimo. A baixinha sugere que a amiga não se deixe influenciar por Matias. Renata crê que Jerônimo vai querer cobrar a dívida. Ela pensa em voltar a confrontar o vingativo.
Renata relembra a Adriana que Jerônimo a enganou em relação ao dinheiro. A baixinha insinua que o vingativo fez tudo pensando na mocinha. Renata chama Adriana de ingênua. A baixinha sugere que a amiga perdoe Jerônimo. Adriana ordena que Renata ligue para o vingativo. A mocinha pega o celular. Jerônimo atende Renata. Ela o pergunta de onde saiu o dinheiro. Jerônimo tenta despistar Renata. Ela comunica que pretende devolver o dinheiro e insinua que ela não vai manipular ninguém por conta do empréstimo. Jerônimo se irrita e joga o celular longe. Ele não responde às críticas de Renata. A mocinha percebe que o vingativo desligou na cara dela. Jerônimo nota que Renata ainda pensa mal dele. Ele se incomoda. Jerônimo crê que Renata já não o ama. Matias e Soto se encontram em um restaurante. O bonitão informa ao advogado que não irá ajudá-lo. Soto entrega um documento para Matias. Ele informa ao bonitão que há uma cláusula importante no contrato. Soto comenta com Matias que se preveniu sem que as vilãs soubessem. O bonitão reage surpreso. Soto fala para Matias que quis protegê-lo. Ele o informa que já desconfiava das intenções de Josefina. Matias não sabe se deve agradecer a Soto. O advogado reitera que o bonitão pode sair do problema. Matias descobre que está livre de Roberta. A invejosa conta para Josefina que Constanza levou uma pasta do escritório. Elas vão até o local. Josefina revisa os seus pertences. Ela percebe que Constanza levou a foto. Josefina decide procurar a Morena. Adriana sugere que Renata não pense mal de Jerônimo. A baixinha comenta que o vingativo é nobre. Renata continua sem saber o que pensar. Ela confessa para Adriana que está fazendo de tudo para esquecer Jerônimo. Renata deseja arrancar o vingativo do coração. Ela revive o seu sofrimento. Adriana sugere que Renata faça o que bem entender. A mocinha sente vontade de chorar. Jerônimo pega a sua mala. Ele liga para Marina. Jerônimo fala para a namorada que está voltando para a fazenda. Eles decidem se encontrar durante a noite. Jerônimo lamenta por Renata não o ter perdoado. Ele reclama ao ressaltar que a mocinha sempre pensa o pior dele. Jerônimo ressalta que consegue agradar a Marina. Constanza segura um vaso e uma planta. Josefina toca a campainha insistentemente e invade a casa da Morena. A víbora ordena que Constanza não mexa em seus pertences. A Morena insinua que a assassina não é dona de nada. Josefina fala para Constanza que já notou a ausência da foto. A Morena admite para a rival que quer mostrar o retrato para Regina. Matias e Honório comprovam que o contrato pode ser anulado. O novo advogado lê a cláusula que libera o bonitão da obrigação caso não haja filhos no casamento. O bacharel sugere que Matias mostre o laudo médico de Roberta para as autoridades. O bonitão e Honório comemoram. Josefina insinua que Constanza enlouqueceu. A Morena acusa a rival de ter sequestrado a filha de Regina. Constanza fala para Josefina que muitas pessoas podem reconhecê-la. A víbora continua negando as acusações. Josefina esfrega na cara de Constanza que ela é estéril. A Morena não se abala. Constanza expulsa Josefina de sua casa. A Morena jura que colocará a víbora na cadeia. Josefina ressalta que Constanza está brincando com fogo. Elas trocam ameaças. Josefina ri da cara de Constanza. Ela reitera que não está nas mãos da Morena. Constanza dá as costas para Josefina. A víbora enforca a Morena. Constanza se livra de Josefina. A Morena tenta recuperar o ar. Josefina quebra o vaso na cabeça de Constanza. A Morena se fere, mas segue consciente. Josefina pega um bastão e atinge a cabeça de Constanza. A víbora tenta matar a Morena. Josefina ressalta que advertiu Constanza. A Morena segue desacordada. Josefina não sabe o que fazer. Ela tira o lenço do pescoço e limpa um sangue que ficou no bastão. Josefina joga algumas cadeiras no chão para simular um assalto. Ela quebra a casa de Constanza. Josefina corre. Ela invade o quarto de Constanza. Josefina revira tudo. Ela procura a sua foto. Josefina rouba as joias de Constanza. A víbora segue limpando as suas impressões digitais. Josefina crê que Constanza está morta. Ela demonstra medo. Josefina foge. Ela deixa a porta aberta. Ezequiel procura Lázaro. O corno pede para falar com um amigo a sós. Lázaro oferece café para Ezequiel. O corno conta para o amigo que encontrou Medeiros, ressaltando que o capanga estava bastante nervoso. Ezequiel revela para Lázaro que Augusto está com um sarmento valioso. O corno insinua para o amigo que o produto foi roubado da Bonita. Ezequiel alarma Lázaro. O capataz reage abismado.
Ezequiel comenta com Lázaro que Augusto pode cultivar uma uva idêntica à da Bonita. Josefina informa a Roberta que precisa fugir. A invejosa não entende nada. Josefina exige que a filha a ajude. Ela entrega as malas para Roberta. A viúva decide partir. Josefina exige que Roberta fique na mansão. Ela ressalta que a filha terá que informá-la sobre tudo. Josefina chacoalha Roberta. Constanza segue estirada. Carina crê que não conseguirá terminar o vestido. Manoel e as amigas pedem o empenho da costureira. Alzira se oferece para costurar o vestido. Hermínia insinua que a odalisca não sabe pregar botões. Matilde fala para Carina que também vai colaborar. A costureira deseja pegar uma das toalhas da fazenda. Carlos se aproxima. Ele assusta as damas. Carlos anuncia que Jerônimo está voltando para a fazenda. Todas correm para pegar mais tecido. Matilde não beija Carlos. Ela o chama de fofoqueiro. Roberta exige que Josefina não apareça. A víbora relata que a filha não deve deixar passar nenhum detalhe desapercebido. Gonçalo aparece. Ele estranha as malas e confronta as vilãs. Josefina informa ao ricaço que vai viajar. Eles voltam a brigar. Josefina fala para Gonçalo que precisa espairecer. Ele reitera que não se importa com ela. Gonçalo exige conversar com Josefina. Ele a comunica que é civilizado. Gonçalo admite que está com vontade de matar Josefina. Ela debocha. Josefina ressalta que Gonçalo causou o sofrimento dela. Ele a chama de monstro. Gonçalo despreza Josefina. A empregada volta para a casa de Constanza. Ela encontra a patroa caída. A empregada tenta socorrer Constanza. Ela grita. Josefina exige que Gonçalo não a ofenda. Ele reitera que ela causou muitas intrigas. Josefina chama Gonçalo de manipulável. Ele insinua que ela nunca o amou. Josefina ressalta que Gonçalo só faz o que o convém. Ela o inventa que não é interesseira. Josefina reitera que Gonçalo e Regina são amantes. Ele defende a viúva. Josefina comunica para Gonçalo que a casa seguirá sendo dela. Ele admite que não irá expulsá-la. Gonçalo comunica para Josefina que não vai mantê-la. Ele rompe relações com a víbora. Gonçalo se retira. Josefina sorri. Ela reitera que Gonçalo jamais alcançará plena felicidade. Josefina decide antecipar o plano.